Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Professor Neto aqui para iniciar mais uma playlist de conteúdos de física que são extremamente importantes no conhecimento a respeito da natureza da matéria. Especificamente nesta sequência de vídeos, nós vamos falar então sobre esses 9 assuntos, né? Temperatura, calor, equilíbrio térmico, energia interna, medidas de calor e também o calor específico, o grande calor específico da água, dilatação térmica e a dilatação da água. Começando com a grande ideia, que é uma ideia que perpassa por todos esses 9 vídeos. Quando a matéria esquenta, os átomos ou moléculas da matéria se movem mais rápido. Não se esqueça dessa ideia. Esquentou, aumentou a energia, isso vai aumentar a velocidade desses átomos ou moléculas. Vamos entender, então, mais sobre essa grande ideia. Toda matéria sólida, líquida, gasosa, é composta por átomos ou moléculas que estão continuamente se movimentando. Por causa desse movimento aleatório, os átomos e moléculas da matéria possuem energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento. Essa energia cinética média dessas partículas causa um efeito que nós chamamos de calor. Eu estou colocando aqui no cantinho, né, um GIF mostrando um termômetro aumentando de temperatura e a velocidade das partículas dentro do recipiente, que aqui no caso é um gás, a velocidade ela aumenta. Você consegue perceber que ela se movimenta um pouquinho mais rápido quando a velocidade aumenta. E é exatamente esse o efeito físico que acontece na matéria, aumento de velocidade dos seus átomos ou moléculas. Sempre que algo se torna mais quente, a energia cinética dos seus átomos ou moléculas aumenta. Quando os átomos ou moléculas da matéria se movem mais rápido, a matéria fica mais quente. Seus átomos e moléculas têm mais energia cinética. Olha que interessante. Aqui o GIF, né, mostrando os 3 estados que foram assuntos das playlists anteriores. No estado sólido, você tem os átomos ou moléculas bem juntos, pouco movimento. No estado líquido, há uma ligação entre os átomos ou moléculas, mas a forma desse estado já não é tão agrupado e consistente quanto do estado sólido. E no estado de gás, a energia é muito maior. Perceba o movimento de cada uma dessas partículas. É bem mais intenso, é bem mais rápido do que nos outros. Isso significa que no gás, a ligação entre um átomo e outro ele já não existe, devido a esse rápido movimento entre um átomo e outro, a essa alta energia cinética no estado gasoso, ok? Para poder melhorar a nossa compreensão, antes que eu comece a passar bastante informação a respeito do calor, temperatura e dos outros assuntos, eu quero mostrar uma simulação para vocês, que é essa daqui. O que tem de interessante aqui nessa simulação? Eu estou mostrando para você um recipiente e esse recipiente está mostrando a matéria no estado sólido. Aqui nós temos átomos ou moléculas representados em bolinhas azuis e em vermelho a ligação entre esses átomos ou moléculas. Perceba que esses átomos ou moléculas eles têm um movimento normal, perpétuo, e existe uma ligação entre todos esses elementos, o que dá uma certa consistência,
uma solidez para esse elemento, para esse estado físico da matéria. Quando eu clico aqui no estado líquido, é fácil da gente perceber que o movimento desses átomos ou moléculas aumenta e aumenta consideravelmente, e a ligação entre esses átomos ou moléculas ainda existe, mas existe de um jeito menos intenso ou mais fraco. É possível perceber também que esses átomos ou moléculas acabam ocupando um maior volume do que no estado sólido, devido ao movimento aleatório desses átomos ou moléculas. Fácil perceber agora, então, que no estado gasoso, a ligação química entre esses átomos, eles já não existem. Eu não vou nem dizer mais que são moléculas. São átomos de um elemento químico que tem alta energia cinética e também esse gás agora ele passa a ocupar todo o volume do recipiente. Antes, ele ocupava um volume bem definido no estado líquido. As ligações também eram perceptíveis. Mas no estado gasoso, a ligação química não existe. E a energia do movimento, que é a energia cinética desses átomos ou moléculas, é muito mais intenso, é muito maior do que nos estados anteriores, ok? Mas nos 3 estados da matéria tem essa ligação e esse movimento. Desculpa, a ligação não tem no estado gasoso, né? Mas o movimento das partículas existem nos 3 estados, embora de diferentes intensidades entre eles. Bom, retomando aqui então. A ideia principal a respeito desse primeiro conceito que eu vou discutir com vocês é: quanto maior a temperatura de uma substância, mais rápido é o movimento de suas moléculas ou de seus átomos, partículas. Continuando. A quantidade que indica o quão quente ou frio algo está em comparação a um certo padrão, nós vamos chamar então de temperatura. Quase toda a matéria, ela expande, ela aumenta de volume quando sua temperatura aumenta e se contrai, ou seja, ela diminui de volume quando sua temperatura diminui. Aqui está escrito quase, porque conforme eu vou comentar com vocês, a água ela é uma exceção muito interessante de se estudar. Um termômetro comum mede a temperatura mostrando a expansão e a contração de um líquido em um tubo de vidro usando uma escala. Já mostro para você então esse termômetro com tubo de vidro. É bem provável que na sua casa tenha, ou você já tenha visto e manipulado um desses. A primeira medida de temperatura vai aparecer em uma escala chamada Celsius, sobrenome de cientista. Essa escala de temperatura ela é a mais usada. O número 0 é o padrão onde a água congela, o número 100 é o padrão onde a água ferve nessa escala Celsius. O intervalo entre o congelamento e a ebulição, então, é dividido em 100 partes iguais. De 0 a 100, nós temos 100 partes que a gente vai chamar de 100 graus, de 0 a 100. Agora, existem outros termômetros, outras medidas para temperatura. Fahrenheit, também sobrenome de cientista, é a escala utilizada nos Estados Unidos e em outros países também. Só que na escala Fahrenheit, a temperatura de congelamento ela não é o 0, ela é o 32. E a temperatura com que a água vai ferver não é 100, é 212. E assim como a gente tinha uma diferença na escala Celsius,
Aqui nessa escala Fahrenheit, a gente vai ter uma diferença também, que é o 212 menos 32, dando aí um total de 180 divisões na escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit se tornará obsoleta se e quando os Estados Unidos adotarem um sistema métrico diferente, mas acho por enquanto improvável que isso aconteça, porque já é um sistema bem estabelecido. Existe uma terceira escala para temperatura, a Kelvin, também sobrenome de cientista, e essa escala aqui é a padrão no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, na ciência, a nossa referência para medir temperatura vai ser a escala Kelvin. Essa escala, ela vai atribuir o número 0 a uma temperatura mais baixa possível. Nós vamos chamar na escala Kelvin esse zero de zero absoluto. E isso quer dizer que se a temperatura é a medida da agitação térmica desses átomos ou moléculas se movendo, no zero absoluto é quando não tem esse tipo de movimentação. Então, vamos considerar que, no zero absoluto, uma substância ela não tem energia do movimento para transferir, para ceder. E na escala Kelvin, esse zero vai corresponder a uma temperatura extremamente baixa, que é menos 273 graus Celsius. A gente pode fazer uma brincadeira puramente matemática de converter uma escala na outra. O que evidentemente não é a nossa intenção aqui nesse canal de física, muito menos nas minhas aulas. Mas é uma brincadeira fácil de fazer porque a gente pode até construir uma escala que tenha o seu próprio nome. Isso, o seu nome de você que está me ouvindo nesse vídeo. Basta que você apenas tenha um padrão de temperatura para congelamento da água e uma temperatura de ebulição da água. Então a gente poderia comparar a escala Celsius com a escala Professor Neto, ou com a escala Júlia, ou com a escala Thalita, ou com a escala Fernando. Mas enfim, fórmulas aritméticas podem ser usadas para converter uma escala na outra. Isso aqui pode ser feito com uma regra de 3 simples. Uma conversão de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius pode ser muito bem aproximada lendo a temperatura correspondente em uma escala ao lado da outra. Dessa maneira como está sendo mostrado aqui do lado, ok? Uma escala em Celsius aqui na direita, ao lado de uma escala em Fahrenheit aqui na esquerda. É fácil perceber, então, que o zero da escala Celsius corresponde a 32 Fahrenheit e 100 graus Celsius de ebulição da água corresponde ao 212, ok? Então, a escala Fahrenheit ela tem muito mais divisões do que a escala Celsius, ok? Então, esse termômetro aqui da página, desse slide, está mostrando para vocês as duas escalas comparadas. Agora, falando mais sobre temperatura e essa energia cinética. A temperatura está relacionada a esse movimento aleatório das moléculas em uma substância. E aqui tanto faz se é sólido, líquido ou gasoso, mas eu estou utilizando aqui no GIF o estado gasoso, que foi a nossa última playlist. Esse movimento dessas partículas, sejam elas átomos ou moléculas, ele é aleatório, ele não é previsível. Mas esse movimento, quanto mais intenso ele for, indica maior temperatura. No caso mais simples de um gás ideal, a temperatura é proporcional à energia cinética média do movimento translacional das moléculas. Calma. No caso mais simples de um gás ideal, lembra que, conforme Platão disse no mundo das ideias, né, um mundo perfeito, então a gente está falando de um gás que ele não existe, porque na natureza a gente só tem gás real.
Mas se a gente pudesse idealizar um gás para poder fazer os seus estudos aqui na física, essa temperatura é proporcional. Isso significa o quê? Você tem que pensar então da seguinte maneira: se a temperatura ela é proporcional à energia cinética, que é a do movimento, isso significa que quando a temperatura aumenta, a energia do movimento aumenta. Essa é uma relação de proporcionalidade. Quando uma coisa aumenta, a outra aumenta. Se acontecer da temperatura diminuir, como ela é proporcional à energia cinética, a energia cinética acompanha o que acontece com a temperatura. Então, a energia cinética diminui com a diminuição da temperatura. É isso. Em sólidos e líquidos, onde as moléculas estão mais restritas, ou seja, mais ligadas umas às outras, e possuem uma energia potencial, e essa energia potencial é uma energia que está relacionada mais especificamente ao contexto da possibilidade de existir uma ligação química entre elas, como eu mostrei para você aqui nas ligações em vermelho. Eu estou dizendo então que esse movimento ele é mais restrito, tanto aqui quanto aqui, e a energia potencial ela está simbolizada pela ligação entre esses átomos e moléculas. Então existe mais energia potencial, é uma energia potencial química, aqui no sólido e no líquido. O calor que você sente ao tocar em uma superfície quente é a energia do movimento que foi transferido pelas moléculas da superfície para as moléculas do seu dedo. Aqui na imagem tem algo bastante interessante para a gente poder explorar. Você tem uma pessoa e 3 recipientes com água fria, morna e quente. Se você coloca a mão dentro da água quente e da água fria e depois você inverte esses dedos, ou seja, coloca sua mão esquerda que estava na fonte quente dentro da fonte fria e pega a sua mão direita e coloca dentro da fonte fria, dando um choque térmico na sua mão, é fácil da gente perceber que a nossa mão, a nossa sensação térmica, ela não é uma boa indicadora de temperatura. E aí nós vamos ter até na filosofia a ideia de que os nossos sentidos, eles podem nos enganar. E isso aqui é um experimento fácil de se fazer no nosso contexto escolar. Evidentemente sem se machucar, né? Uma água que não seja absolutamente quente, mas um pouco mais, com a temperatura um pouco mais elevada do que uma água morna, que uma água no seu estado natural, ok? Então fica aqui a imagem, a interpretação dessa imagem de que medir temperatura com os nossos sentidos, o nosso tato, não é confiável, ok? Fato este de que a gente não pode medir a nossa temperatura com a nossa própria mão quando a gente está num estado febril. A temperatura não é uma medida de energia cinética total de todas as moléculas em uma substância. Não é total e é por isso que a gente diz média, porque quando a gente olha para uma substância, vamos pegar aqui, a gente está falando de uma substância, vamos pegar aqui um gás, ok? A gente pode perceber que algumas moléculas, como as que eu estou tentando seguir com o meu mouse, às vezes elas têm uma velocidade bem pequena e às vezes elas ganham mais velocidade. Então a gente não fala de energia total, porque às vezes uma está muito rápida e outra está muito lenta. Mas com as colisões umas com as outras, essa energia cinética ela pode variar. Às vezes é grande, às vezes é pequeno, mas na média todas elas vão ter a mesma energia cinética.
2 litros de água fervente tem o dobro da energia cinética de 1 litro de água na mesma temperatura. Isso porque em 2 litros nós temos o dobro de moléculas em movimento, ok? As temperaturas são as mesmas porque a energia cinética média das moléculas em cada um é a mesma. Então, olha que ideia bacana. Nós temos 1 litro de água e 2 litros de água. Os dois estão à mesma temperatura. Eu tenho 1 litro de água e 2 litros de água. Ambos à mesma temperatura. No entanto, o que está sendo colocado para você é que esse recipiente que tem 2 litros de água, ele tem mais energia cinética porque nesse recipiente tem o dobro de moléculas do que no outro recipiente. Combinado? Simbora para mais então. Então, há mais energia cinética molecular nas moléculas de água em um balde de água, que é o que eu acabei de escrever para vocês, do que em uma pequena xícara que tem uma água a uma temperatura bem maior. Então, aqui, se a gente tivesse, por exemplo, uma temperatura de 30 graus Celsius, num balde, sei lá, de 5 litros de água, e aqui uma pequena xícara de 100 ml com temperatura, sei lá, de 50 graus Celsius. Então, mesmo que essa água esteja a uma temperatura maior do que essa, a diferença entre essas quantidades aqui vai me indicar que esse balde vai ter uma substância, no caso água, com mais energia cinética molecular. Tem muito mais moléculas dentro desse recipiente em movimento. E finalizando então esse primeiro vídeo com essa ideia sobre temperatura, responda aí no seu caderno. Qual é a relação entre temperatura de uma substância e a velocidade de suas moléculas? Não se esqueça de que quanto mais detalhes a sua resposta tiver sobre esse conteúdo, mais fácil é para você acertar as atividades que serão passadas para vocês. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.